Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O apóstolo havia mencionado uma lista de pecados, uma lista não completa, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 10. Ele falou de devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e dizendo que esses não herdariam o reino de Deus, porque são coisas que não são compatíveis com a habitação na presença de Deus. E aí, depois que ele fala isso, ele deixa claro uma coisa, que nós fomos tudo isso, ou alguns de nós fomos tudo isso, ou algumas dessas coisas, né? No versículo 11 de 1 Coríntios 6, e é o que alguns têm sido, outra tradução fala, é o que alguns foram, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós fomos lavados de nossos pecados, lavado das nossas impurezas, pelo sangue de Cristo. O sangue teve essa função de nos lavar. E a água também nos lava. O sangue foi aplicado em nós uma vez. Na realidade, quando ele morreu na cruz, o soldado furou seu lado com uma lança, saíram sangue e água. O sangue foi aplicado uma vez quando nós nos convertemos a Cristo, quando cremos e tivemos todos os nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus. E ficamos assim, nova criatura, né? Agora nascidos de Deus, limpos no sentido da nossa relação com Deus. Mas a água, ela é aplicada o tempo todo em nós. Porque a água é a palavra de Deus. E a palavra que nos ajuda a ficarmos limpos das impurezas que vão se agregando em nós. Por isso que o Senhor Jesus, quando lava os pés dos discípulos, Pedro ainda fala assim, lava também, né, a cabeça, o corpo. Não só precisa os pés. Porque os pés é que tinham contato com o mundo. No mais, vocês já estão limpos, o Senhor fala para Pedro. Então, é muito importante entender que nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo, purificados também, e agora o exercício diário nosso é na palavra de Deus, para ela nos lavar das impurezas que vão sendo agregadas ao nosso corpo, à nossa vida, enquanto nós andamos aqui nesse mundo. Depois ele fala também, haveis sido santificados. A palavra santificação significa separação. Tem que passar uma borracha em todo aquele conhecimento que nós adquirimos dos nossos pais, né, de herança, de catolicismo, que santo é uma pessoa boa e santificado é você se tornar uma pessoa boa. Não, na realidade é você ser separado, ele fala aqui, às vezes sido santificados. Sermos separados do mundo para Deus. Isso é santificação. É a separação para Deus. Por exemplo, no templo e no tabernáculo, os objetos eram santificados. Como assim? Um candelabro podia ser? Os candelabros eram santificados, era santo o candelabro. A mesa dos pães era santa. Todas as coisas ali eram santas. Por quê? Elas foram separadas para o serviço de Deus. Não era usado para outra coisa. Ninguém podia chegar lá no tabernáculo e falar, empresta aí o candelabro, que eu estou sem luz lá em casa, não achei nenhuma vela. Não, aquele candelabro era separado, era santificado para uso do Senhor. E assim somos nós, né? Então, ou deveríamos ser santificados para uso do Senhor. A nossa vida não é nossa. Uma coisa muito importante que muita gente não entende é que a nossa vida não é nossa. Aí, além de santificados, o que ele fala mais aqui? Mas haveis sido justificados
em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O que é ser justificado? É ser tido por justo, ser considerado justo. É como um criminoso. Quando ele cumpre a pena, ele não é mais um criminoso. Ele deve ser recebido como uma pessoa que agora está com a sua dívida paga para com a sociedade, porque ele cumpriu a pena. Ele está justificado. Tem até uma história interessante que eu escutei uma vez. Diz que um garoto pegou outro garoto no corredor da escola, isso aí numa escola dos Estados Unidos, e aparentemente aconteceu isso. O rapaz pulou em cima do outro garoto, deu-lhe uma surra, quebrou a cara dele e largou ele desmaiado no corredor da escola. Aí já vieram, chamaram a segurança, chamaram o diretor, todo mundo veio lá e pegou o garoto e aquela confusão toda, né? O menino, o agressor. E aí o diretor levou ele para a diretoria. O que você fez? O que é isso que você fez? Eu falei, não, até esse momento, o agressor era culpado. Culpado de, do nada, ele ter atacado o garoto. Mas quando o diretor perguntou por que ele fez isso, ele falou, veja na mochila dele, abra a mochila dele. Aí abriram a mochila dele, tinha arma, tinha bomba, tinha um monte de coisa. Então ele falou, olha, eu soube que esse garoto ia entrar aqui na escola e ia matar todo mundo. Ia fazer aqueles atentados que normalmente acontecem nas escolas dos Estados Unidos, né? Ele ia matar todo mundo. E quando eu soube disso, eu pulei em cima dele e eu tive que nocauteá-lo, para que ele não matasse ninguém, não é? Então veja bem, aquele garoto, até aquele momento, ele era culpado. Ele tinha uma culpa sobre ele de ter atacado o menino. Mas a hora que abriram a mochila do outro, ele foi justificado. Ou seja, ele não podia ser considerado culpado, porque aquilo que ele fez tinha uma justificativa agora. Então a visão que o diretor teve dele foi outra, mudou completamente, da água para o vinho. Assim é a visão que Deus tem de nós. Nós entramos na presença de Deus culpados, culpáveis, não é? Mas quando cremos no Senhor Jesus, Deus olha para nós e vê quem? Vê o seu Filho crucificado. Ele morreu no nosso lugar, ele deu sua vida no nosso lugar. Então somos justificados, somos tidos por justos aos olhos de Deus. Ninguém pode agora nos acusar de coisa alguma, porque fomos justificados. E isso está em Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra aquele aluno? O diretor o justificou. O diretor considerou ele justo. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja aqui que isso aqui é um consolo muito grande para nós, porque nós estamos livres de qualquer acusação. Estamos justificados. Quando Deus olha para nós, ele vê com os óculos da morte do seu Filho na cruz.
Quando você troca a lente dos seus óculos, muda a perspectiva. Os seus olhos já não enxergam as coisas da mesma maneira, não é? Então, Deus colocou agora lentes de sangue. E quando Ele olha para nós, Ele vê sangue, o sangue do seu Filho. Foi a mesma coisa da saída dos hebreus do Egito. O Senhor deu a ordem de que o anjo do Senhor passaria sobre o Egito naquela noite e feriria de morte todos os primogênitos. Mas aquelas casas que tivesse o sangue passado na ombreira da porta, significava que um inocente morreu por aquela família, ou pelo primogênito daquela família. Se o inocente morreu, o anjo passava por cima, o anjo da morte passava por cima. Porque aquela família, ou o primogênito dela, já estava justificado porque morreu uma vítima no lugar dela. Uma vez eu li uma história que, acho que na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, uma aldeia ia ser invadida e um garoto, acho que estava no campo, ele viu soldados alemães chegando para invadir a aldeia. E todos sabiam que os soldados vinham, invadiam, matavam todo mundo. Entrava de casa em casa para fuzilar as pessoas. Então ele correu na casa dele, avisou o pai dele. O pai, na mesma hora, pegou um cabrito no quintal, matou, porque o garoto viu que na entrada da cidade os soldados estavam matando as pessoas e fazendo um X na porta com o sangue das vítimas, né? Para o outro soldado não precisar entrar naquela casa lá. Então o pai matou um animal, pegou sangue, fez um X na porta, fechou a porta e ficava todo mundo quietinho lá dentro. Então quando o soldado passou ali, ele viu aquele X na porta de sangue e falou assim, aqui já mataram todo mundo. E passou direto. Então é basicamente isso que aconteceu no dia da Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, lá no Egito. Então eles estavam justificados, porque o outro já tinha morrido no lugar deles. No caso da história da guerra, o animal, o cabrito, sei lá o que eles mataram, tinha morrido no lugar daquela família. Então nada pode nos separar. Eu fico abismado quando vejo cristãos com medo de perderem a salvação. Com medo de perder a salvação. Aí eu pergunto, mas escuta, se você tem a sua salvação garantida pela fé, não é? Aqui o Senhor fala, o Espírito Santo fala, aqui em Romanos, capítulo 8, 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Ninguém vai mexer com um crente em Jesus. Ah, mas o diabo pode. Pode nada. Ninguém pode. Porque ninguém é mais forte do que o Senhor e a sua obra, o seu sangue derramado na cruz. Então, essa segurança é tremenda. É falta de fé. Alguém que creu em Jesus dizer, mas eu posso, se eu pecar, eu perco. Ué, mas pecar você pecou a vida inteira e vai continuar pecando. Não que seja bom isso, mas não há homem que não peque, a Bíblia fala. Enquanto estivermos na carne, somos exortados a não pecar. Mas nós sabemos que pecamos de uma maneira ou de outra. Tem pensamentos, né? Então aqui ele vai falar que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E será que eu posso me separar do amor de Deus? Também não. Também não. O Senhor vai estar sempre cuidando dos seus. Impossível. Nós caímos, mas levantamos. 7 vezes cai o justo e se levanta. Nós caímos, mas nós nos levantamos. Nós somos erguidos, né? Pela misericórdia de Deus. Mas voltando então ao capítulo 6, lá no versículo 11, já disse que essa é a nossa posição agora. Salvos
lavados pelo sangue de Jesus, santificados, ou seja, separados para Deus, e justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Alguém comentou que, uma vez passada essa ponte, nós nunca deveríamos voltar por ela. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.